Bem-vinda advogada, bem-vindo advogado. Você que atua no judiciário ou você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa república, o poder judiciário. Eu sou Daniel Guerra, esse é o podcast do projeto Ampla Defesa e desde já te peço que se junte a nós nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Estamos em todas, @Projeto Ampla Defesa. O meu bate-papo hoje, ele tá no mundo jurídico, mas também tem muito a ver com empreendedorismo, força de vontade, cara e coragem, fé e coragem. Eu vou conversar com o Dr. Caio Rodrigues, ele é um cara de uma caminhada relativamente curta, está mais ou menos 6 anos atuando no mundo jurídico, mas que tem muito a ensinar sobre digital, empreendedorismo, vai na fé e na coragem. Seja bem-vindo, Dr. Caio Rodrigues. Isso, uma honra, Daniel, prazer enorme estar aqui no podcast da Ampla Defesa. E vamos lá, vamos para esse bate-papo gostoso aí. Vamos nessa. Você é de um ramo do direito, de um ramo jurídico que já é antigo, sim, mas a sua descoberta, o seu, digamos, o florescer desse ramo jurídico, ele é mais recente. Mas eu queria também, primeiro, sua visão sobre essa área do direito e depois a gente bater um papo aqui fora do ar, sua escalada, como você está se reinventando na profissão jurídica. Vamos lá, essa parte do direito médico odontológico eu tive uma grande oportunidade, trabalhei em grandes escritórios aqui no Brasil, um deles inclusive cuidava de um político renomado, não vou citar o nome, mas é muito interessante, trouxe muitas oportunidades e abriram portas para mim. O direito odontológico nasceu, evidente, eu tenho uma irmã que é cirurgiã dentista, a doutora Thalita Gomes, excepcional, e sempre nesse bate-papo a gente falou, pô, isso aqui não pode acontecer. Eu falei, mas que mais de dores que existem? Ela falou, dentro o cirurgião dentista tem essa dificuldade, então eu comecei e falei, poxa, aqui existe uma dor, existe algo que eu posso fazer para somar, e o direito médico não foi diferente. Tanto a parte voltada para médicos, porque assim, nós temos nosso país não é uma referência de educação e prevenção, de modo geral. Nós não pensamos de forma preventiva. O brasileiro espera o problema chegar, depois, será que eu vou cuidar disso? Então, entendendo esse cenário, foi a partir desse momento que eu falei, poxa, existe um caminho e essas pessoas precisam de ajuda. E eu comecei a me profissionalizar um pouco mais a esse respeito. Perfeito. Bom, imagino que depois disso, esse contato com o direito médico e odontológico, veio a necessidade de dar um up na carreira. E eu acho que você Por isso que eu abri o programa abri o episódio falando do seu relativo pouco tempo de caminhada jurídica. Porque você tem uma história muito legal. E você me falou que há pouco tempo atrás, vamos partir desse princípio, há pouco tempo atrás você estava trabalhando aí na casa dos 3 mil por mês. Exatamente. Como é que esse negócio escalou, doutor? Eu vou até um pouco antes. Eu tive uma ascensão, como você mencionou, trabalhando durante seis anos, só que teve um arco da minha vida que as coisas começaram a ficar muito difícil. Eu fui ser dono de restaurante, trabalhar como gerente de restaurante, estruturar essa operação que infelizmente por conta de sociedade, que querendo ou não um casamento, acabou que não deu certo, não vingou. Surgiu uma oportunidade para eu voltar para o direito, estar ativamente no direito. Só que eu comecei ganhando um salário mínimo. A pessoa falou, não, quero ver do que você é feito, a gente conhece o Dr. Caio fora daqui, não na nossa empresa, a gente quer ver como é você aqui na empresa. Então, Daniel, eu falo seguramente, eu comecei com R$1.800, cara. Aí, caminhada, falei, olha, surgiu uma outra oportunidade aqui dentro, vê se faz sentido para ti, o valor que a gente vai poder contribuir é o valor de R$3.000 a R$3.500. Eu falei, cara, eu tô nessa, eu não vou sair dessa. Só que começaram a ter alguns insights. Primeiro foi um caso tributário. Eu faço MBA em Direito Tributário, Recuperação de Crédito, Tributário e Previdenciário, fazendo a prevenção para médicos de odontologia e demais públicos. E eu falei, surgiu um problema, eu falei, posso atender, doutor? Ele falou, pode. Ele me deu uma orientação inicial, falou, cobra X. Eu falei, doutor, eu posso explorar algo? Ele falou, tá, vai lá, manda bala, vê o que você consegue fazer. Cara, eu fechei um valor que eu jamais imaginei. Esse foi foi seu start. Virada de chave. Virada de chave, Daniel. Eu falei, cara, se eu tô conseguindo colaborar aqui dentro do escritório desse jeito, imagina que eu posso fazer para mim. Por mim.
pela minha família, até porque eu sou recém-casado. E tudo isso aconteceu dentro desse período. Eu falei, cara, consegui pagar meu casamento. Eu moro hoje no Anália Franco, num bairro nobre de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Meu escritório fica a 5 minutos. A minha família está a 10 minutos, a família da minha esposa está a 10 minutos. Então, hoje o escritório foi algo surreal. Daniel, eu não tinha dinheiro para alugar a sala, mas eu sempre visualizei a sala que eu seria, o local que ela seria. E isso se concretizou. E é o que a minha esposa falou. No dia que eu liguei para ela, eu falei, vida, surgiu uma oportunidade assim, da sala, é X. Só que ela estava meio receosa. Aí eu falei, vida, eu preciso dar resposta agora, porque eu tô indo ver a sala agora. Ela falou, meu, dá o passo que Deus dá o chão. Eu falei, é isso que eu precisava ouvir. E, meu, hoje você pular para ganhar 4, 5, 10 vezes mais, em 8 meses, e hoje estar aqui trocando essa ideia contigo, tendo essa oportunidade, é algo surreal. É surreal, tem que ter coragem. Sabe o que é engraçado, doutor Caio? O seu início, ele não é nada diferente do início dos outros. É 1.800, é uma ação aqui, outra acolá, 3.000 escala. Mas o que você decidiu fazer disso, imagino que é o que tenha feito a diferença, não é isso? Né, eu falo pra ti que foi a maior mudança da minha vida. Eu virei, eu falei assim, meu, o que eu posso fazer? Tinha acabado de fechar o casamento. Você sabe, não é barato. Não é fácil. Não mesmo. Mas eu olhei isso uma oportunidade. Quando eu virei, eu até cheguei a conversar com um amigo meu, eu falei, olha, quanto que eu preciso para sair do escritório? Quanto que você acha que seria possível? Ele falou, Caio, se você fechar um contrato de no mínimo 20 mil reais, você vai ter fôlego para 3 meses. Cara, eu falei, tá bom. Uma semana depois eu fechei um contrato de 22 mil. Hoje esse contrato já me rendeu mais de 200 mil reais. Eu só tenho que ser grato. Eu tive uma jornada completamente distinta. Eu, antes de ser advogado, eu era músico, pô. Eu quero chegar nesse máxima data máxima vênia. É um podcast jurídico, mas eu quero chegar nesse rolê aleatório. Rolê aleatório. Música. Conta isso aí. Sim, velho. cara. Daniel, é assim, eu cresci numa família, né? Meu pai é músico há muitos anos. Ele hoje tem uma banda de rock, chama uma banda bem renomada, toca muito. Armagedon Original Covers, uma banda sensacional. E eu cresci no meio dessa história. Só que antes dele meu pai chegar nessa banda, ele teve a oportunidade de acompanhar Taíde Alexandre, Roberta Miranda, Raça Negra, ele passou muito tempo. Então assim, eu vivi isso. Eu vivi com Gina Garcia, que é uma grande cantora, Daniel Garcia, vulgo Glória Groove, que são pessoas sensacionais. Esse foi o meu nicho, esse foi a minha influência, meu crescimento. Ou seja, com meus 14 anos, eu já estava na noite, começando a trabalhar, compondo, ou querendo ou não, trazendo a composição para dentro do direito. Quando você faz uma inicial, você compõe a história da pessoa. Claro. Então, esse cenário... É um storytelling, né? Storytelling. E quando eu conto isso, os caras falam, não é possível. Inclusive, teve hoje eu falo colega, ele fala assim, você vai ser advogado? Você tá louco? Pra quê? Seu negócio é a música. Eu falei, cara, se o Brian May pôde ser físico, por que eu não posso ser advogado? Então, essa trajetória é uma das coisas mais loucas, porque eu falei, sua vida era viajar, tocando, estado aqui, estado ali. Só que hoje, o direito também tem me proporcionado a isso. Querendo ou não, recentemente eu fui ao Chile em lua de mel. Só que surgiu uma oportunidade de negócio. O cara falou, cara, gostei de você. Você tem um jeito meio esquisito, diferente. Você não quer estudar uma possibilidade da gente ser sócio aqui? Eu falei, como assim? Eu falei, lógico que eu quero. Brasileiro, tô no Chile, em lua de mel. Lua de mel. Mas a oportunidade, ela não tem hora pra vir, não é isso? É o que você falou. Não tem receita. Eu achei incrível a forma com que nós tivemos a oportunidade de estar próximo. Eu tava aqui parado olhando, eu falei, eu vou falar com esse rapaz, meu. Só que você chegou até mim, já tava me seguindo, eu falei, cara, são oportunidades. Se eu não tivesse parado aqui na sua porta, curioso em saber, seguir a ampla defesa, eu não saberia as oportunidades que isso pode gerar para mim. Então assim, Daniel, eu falo seguramente que o passo de fé é uma das coisas mais importantes.
para quem quer empreender no direito. É difícil? É como qualquer outra área. Só que com persistência, chega na ampla defesa, chega no seu escritório, ou se você não quer ter um escritório, você ser um bom advogado dentro de um escritório também é uma excelente carreira. É de perfil, eu costumo dizer que é de perfil. E a gente preza muito isso no nosso escritório. Então, eu acredito que toda a nossa trajetória, como você disse, o nosso storytelling, é importante. Ele forja, ele conta a nossa história e é isso que os nossos clientes querem. Se você foi capaz de fazer essa mudança, como você fez na sua vida hoje, tendo esse projeto maravilhoso, cara, por que eu não posso? E tá tudo bem. É assim que faz. E é isso que os clientes querem. Se você tem esse cuidado, você tem essa força para cuidar da sua, você vai cuidar dele 10 vezes melhor. Perfeito. Eu entendo assim. Claro. Doutor Caio, eu sempre encerro os bate-papos aqui pedindo para a pessoa falar da área que ela atua para o estudante de direito. Vou fazer um pouco diferente aqui, Perfeito. Dada a sua história peculiar. Eu sei que não existe receita de bolo nisso, né? Não é uma ciência exata. O direito não é uma ciência exata e o empreendedorismo muito menos. Mas existe um padrão de atuação que eu imagino que deixe o profissional mais propenso ao sucesso. Sim. Eu queria que você falasse para o advogado que está se formando agora, você tem uma carreira relativamente breve no direito, para o advogado que está se formando agora, ou para o cara, para a garota que está na faculdade ainda, o que precisa fazer para ir além? Excelente abordagem. Queria falar para vocês uma coisa muito importante. Eu estive na faculdade, eu saí da faculdade de música, fiz faculdade de música, entrei na faculdade de direito, não foi fácil, mas tem uma coisa que é certa. Se você tiver consistência, estiver próximo de pessoas prósperas, você só não vai dar certo se você não quiser. O conhecimento liberta. Isso é sério, isso é verdade. Hoje eu sou prova viva disso. Estou aqui no seu podcast, relatando toda essa história. E se eu fui capaz de construir isso, você que está começando na faculdade, você que já é advogado, aí tem mais de 20, 30 anos, não tenha medo de se reinventar. Não tenha medo. É uma das coisas mais magníficas. E poder contar com ampla defesa para contribuir com isso e levar essa mensagem, cara, me deixa muito contente. Porque como eu disse na música, eu tenho uma missão. Eu já fazia essa missão. E hoje, através do direito, eu busco fazer a mesma coisa. E você e a ampla defesa me possibilitou isso. Sou muito grato, Daniel. Obrigado, é recíproco. Com esse sentimento de gratidão aqui, recíproca, mútua. Eu encerro esse episódio, ficaria conversando com o Dr. Caio aqui por horas e horas. Uma honra. Mas te agradeço imensamente. Você que for conosco até aqui, nos acompanhe em todas as redes. YouTube, Instagram, Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Temos também o nosso site, projetoampladefesa.com.br, notícias jurídicas, né, fresquinhas em primeira mão, artigos. E é isso, agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.